Muito boa tarde para todos meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui novamente com o Livro dos Espíritos em nossa vida, iluminando os nossos caminhos, porque este livro abençoado traz para nós tudo aquilo que é necessário para agirmos com responsabilidade em razão de todos os ensinamentos advindos desse livro formidável. Vamos em frente, então. E hoje, pessoal, dando continuidade ao capítulo 11, que fala dos 3 reinos da natureza, nós já examinamos o primeiro desses reinos, que são as plantas, e agora nós vamos examinar os animais e os homens. E no futuro, metempsicose, certo? Então vamos lá, juntos, aprendermos com os bondosos espíritos e com Allan Kardec. Na pergunta 592, Allan Kardec quis saber o seguinte: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Então vejam que a pergunta de Allan Kardec ele aborda temas sensíveis. Vejam só, essa linha de demarcação que de fato existe, não é? De forma até bem distanciada, não é? Bem afirmada. Certos animais têm sobre nós, seres humanos, uma grande superioridade. Vejam, por exemplo, que todos os animais eles têm a visão melhor do que a nossa. O olfato é melhor, os sentidos, de uma forma geral, são melhores do que nós. Então, existe essa superioridade. E essa demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? E os espíritos, então, respondem bondosamente: olha, sobre esse assunto, os vossos filósofos, ou seja, aqueles que estudam a natureza, os animais e a nossa humanidade, eles não estão de acordo. Por quê? Porque uns querem que o homem seja um animal, veja que interessante, e outros que o animal seja um homem, o que é humanamente impossível. Estão todos errados, porque o homem é um ser à parte dos demais seres da criação, porque o homem, Deus deu ao homem inteligência. Então, este mesmo homem, muitas vezes, eles descem muito abaixo de sua própria natureza, ou então podem elevar-se muito alto. Nós vemos aí pessoas aceleradas, criminosos, perversos, de um primitivismo que é difícil de a gente ver, mas existe. Assim como tem homens que são verdadeiros anjos, como o nosso querido Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, isso no meio espírita, porque fora do meio espírita também tem muitas pessoas, homens e mulheres, de grande elevação moral e espiritual. Agora, no plano físico, o homem é como os animais, só que está menos bem provido de certas, veja bem, no aspecto físico estamos falando. Eles correm muito mais rápido do que nós. Enfim, eles têm, nesse sentido físico, muito mais vantagem do que nós. A natureza, portanto, deu a eles tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, claro, para suprir as suas necessidades e a sua conservação. E graças a esse atributo
formidável que Deus nos deu, o homem é superior aos animais em todos os aspectos. Fisicamente não, mas pela inteligência ele domina tudo. Então, o corpo do homem, o nosso corpo, ele se destrói como o dos animais. Chegou o fim da vida, tudo bem. O corpo fica e o espírito parte. Isso é certo. Mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender. Sim, nós, especialmente os espíritas, nós compreendemos a nossa finalidade, porque estamos no plano terreno e porque temos que progredir, porque é uma necessidade. É que Deus Pai, Ele nos dá essa faculdade, pela inteligência de superar as dificuldades para ser feliz. Então, só o homem, nesse sentido, é completamente livre. Por isso, o Pai nos deu o livre-arbítrio. É com o livre-arbítrio que nós planejamos a nossa existência, se é para o bem ou se é para o mal. Então, esses bondosos espíritos terminam esta pergunta da seguinte forma: pobres homens, que vos rebaixai mais do que os brutos. Está se referindo a essas criaturas perversas que promovem as guerras, a destruição, a morte de inocentes. E conclui assim: não sabeis distinguir-vos deles? É claro que nós sabemos. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Mas nessas criaturas Deus não existe. Deus é mera figura de retórica. Mas nós, graças a Deus, temos Deus em nossos corações. Vamos em frente. Na 593, podemos dizer que os animais só agem por instinto? Respondem os espíritos. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, porém ela é limitada. É verdade. Nós vemos, por exemplo, nos animais, especialmente nos animais domésticos, como o cão. O cão, por exemplo, tem uma certa inteligência limitada, ele é capaz de executar tarefas incríveis pelo adestramento. E assim, os animais maiores, como os cavalos, também são muito inteligentes e aprendem com facilidade aquilo que lhe é administrado pelo treinamento. Então, existe sim. E Allan Kardec aproveita para comentar o seguinte, que além do instinto que é natural nos animais e até em nós, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. É claro que tem. Nós, por exemplo, nós ficamos admirados de ver a inteligência dos macacos, a inteligência e a facilidade que eles têm de se locomover pelas árvores. Os macacos também têm instruídos, no sentido de educados, treinados, são capazes também de executar atos de inteligência, especialmente entre os chimpanzés. Portanto, há neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Então, na natureza, os animais livres, eles têm esse instinto aguçado
e essa espécie de inteligência que faz com que eles tenham a capacidade de se nutrirem, de se conservarem e de procriarem, continuando com a espécie. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiremos de seus trabalhos. O que Kardec quer dizer com isso? Que esses animais ou aves, eles sempre procedem do mesmo jeito. Por exemplo, as aves constroem um ninho de uma certa forma e farão isso pela eternidade toda. As aves serão sempre aves e elas não têm a inteligência de mudar o ninho, melhorando a sua aparência. Não tem essa capacidade. E os animais maiores que fazem tocas para lá se abrigarem com a família, também sempre farão tocas do mesmo jeito. Eles não têm a inteligência ainda no sentido de melhorar as suas condições de moradia. Portanto, só os homens têm essa capacidade. Por exemplo, os filhotes. Vamos fazer o seguinte, separar os filhotes por algum momento, filhotes de árvores, de animais, etc. Esses filhotes de pássaros separados e depois voltando à liberdade na natureza, sem nenhum ensinamento que tiveram, eles vão construir ninhos da mesma forma que fizeram os seus antepassados. Do mesmo jeito, os animais que também ficaram separados momentaneamente e de volta à natureza, vão construir suas tocas da mesma forma. Portanto, eles têm essa inteligência, mas bem limitada e insuficiente ainda para desenvolvê-la de tal sorte que possam progredir. Portanto, os animais serão sempre animais, os pássaros serão sempre pássaros. A única coisa que evolui nos animais, em toda a espécie da natureza, é o princípio inteligente que neles existe. Esse princípio inteligente, ele se expande a cada nova existência, até que chega um determinado momento que ele adquire o estado de espírito, como nós adquirimos aí há incontáveis encarnações. Então é isso, meus queridos. Então, existe, prosseguindo aqui, diz Kardec, os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados. Fazem tudo igual. Se alguns são suscetíveis a uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não podem fazer nenhum progresso por eles mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio, ele não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Quer dizer, no cativeiro, ou seja, um cão, por exemplo, num lar abençoado, onde ele vive bem, vive normalmente, ali, inclusive ele é treinado, ele adquire certos hábitos de educação que, inclusive, dão exemplos para nós. O amor nos cães, por exemplo, é uma coisa excepcional. É por isso que tem gente que acredita que o cão tem alma, como nós temos. O amor que os cães dispensam aos donos é qualquer coisa de formidável. Mas, se ele volta à natureza como os cães abandonados, eles são aquilo que eles são, não têm assim, não aprenderam nada, não foram instruídos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, na vida toda é aprendizado. É por isso que nós também temos que estudar.
Porque se a gente não estuda e não trabalha, não progredimos, pessoal. Então, o que faz com que evoluamos sempre? São esses estudos maravilhosos que nós encontramos na doutrina espírita, que nos facilita a vida. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos em frente. Na pergunta 594, os animais têm linguagem? É claro que tem, isso não tem dúvida nenhuma. E os espíritos respondem assim: se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. É claro que não. Isso só tem nós que estamos num reino luminal, um reino superior. Mas, num meio de se comunicarem entre si, então sim, é claro que se comunicam. Os pássaros, por exemplo, têm vários tipos de cantos, cada canto apropriado a uma determinada necessidade, e eles se atraem pelo canto, não é? Que também nos agradam tanto, né? A gente pensa que os pássaros emitem seus cantos para encantarem a nós. Não, quando eles estão cantando, eles estão se comunicando, pessoal. Assim como os pássaros, os animais, a mesma coisa. O leão, quando começa a rugir e que se escuta a quilômetros de distância, ele está indicando que esse território é seu, para que nenhum outro macho se aproxime, porque haverá uma briga feroz. Então, todos eles têm essa linguagem limitada, é claro, com as próprias ideias e o instinto que eles têm. Na 594A, que é um complemento da anterior, há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? É verdade, nós temos animais que não emitem som. A girafa, por exemplo, é uma tartaruga, os peixes, tem muitos animais, mas eles se compreendem por outros meios. Não é por causa disso que eles são seres a quem Deus não conferiu uma certa capacidade de comunicação. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicar. Isso é verdade. E dos mudos? Como é que os mudos se comunicam? Pelos sinais. Assim também os animais, ou pelas vozes, ou por sinais que eles mostram, eles estão se comunicando. Eles têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Certa vez eu estava assistindo não é comentário, esses trabalhos da natureza, documentários, é isso. Documentários do reino animal, então mostram que os macacos, quando estão andando pelo chão, sempre fica um de sentinela. E qualquer coisa assim que um animal predador se aproxime, ele começa a gritar para que os outros prestem atenção e imediatamente subam nas árvores. Quer dizer, eles são inteligentes nesse sentido, é uma inteligência factível que está iniciando. Então eles se defendem, eles têm meios de se comunicar. Os pássaros a mesma coisa. Enfim, na natureza a pessoa é sábia. E essa natureza é de Deus. Deus é quem fez tudo. Então, Allan Kardec conclui da seguinte forma: realmente os peixes que imigram em massas, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender, de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Isso no caso dos peixes. Nos animais, por exemplo, que voam, os pássaros, vocês já repararam isso nesse documentário? Quando um levanta voo, que quase sempre é o guia, os outros vão de atrás. Eles dão algumas voltas, esses pássaros que emigram, e depois se lançam voando, às vezes voando milhares de quilômetros, né, para um determinado outro lugar. E pousam todos
Quer dizer, é uma maravilha a gente quando conhece um pouco dessa natureza. Então, pessoal, seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios de se entenderem, de tal sorte que os animais privados de voz nem por isso deixam de realizar seus trabalhos em comuns. Portanto, deve-se admirar que, diante dessa forma de ser, de existir, de ver, de sentir, esses espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada. Aliás, aqui estamos nos referindo a nós, espíritos. Nós também, quando partimos para o mundo dos espíritos, nós não precisamos sequer da palavra falada como tínhamos no plano terreno, porque a gente se articula através da chamada telepatia. É só expressar o pensamento e o outro interlocutor recebe aquilo que a gente está pensando e levando. E também, na pergunta 282, eu estou com o livro aqui em mãos. Na pergunta 282, como os espíritos se comunicam entre si? Respondem os espíritos, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. E o fluido universal, nós já falamos desse fluido universal. Ele estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento como o ar. É o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos compreenderem-se de um mundo a outro. Vejam que coisa extraordinária, porque imaginou, pessoal, quando partirmos daqui e nós estarmos em outros planos e a gente vai para um outro mundo fazer uma visita, por exemplo, e a gente se comunica. Por quê? Por causa do fluido cósmico universal, que é o veículo de transmissão do pensamento. Assim como o Espírito explica aqui, assim como o ar transmite o som, esse fluido cósmico, ele leva com muito mais rapidez e com muito mais intensidade o nosso pensamento. Então a gente se comunica. O mundo, ele é solidário entre si, os mundos são solidários entre si. Vamos em frente? Agora, como sempre, finalizamos com uma mensagem evangélica, mensagem de amor, e hoje nós vamos levar para vocês uma mensagem do nosso querido, já desencarnado, Rubens Romanelli. Ele é autor de uma obra formidável, Primado do Espírito, onde ele coloca mensagens, nossa, que tocam o coração, de tão belas que são. E nós tiramos hoje uma que vamos levar para vocês. Bendita a lágrima em que se cristaliza o acervo atroz de nossas dores e se dilui o negro fel de nossas mágoas. Bendita a lágrima, cuja tona flutuam farrapos sombrios de sonhos dourados e em cujo fundo vagueiam espectros tristonhos de esperanças mortas. Bendita a lágrima dos que carpem a desdita de nascerem sem teto e choram a desgraça de viverem sem pão. Bendita a lágrima dos que jamais conheceram um afeto de mãe e nunca provaram um carinho de esposa. Bendita a lágrima, desafogo amigo dos que são sós e consolo ardente dos que são tristes. Bendita a lágrima dos que põem sobre os ombros a cruz de seu próximo e o ajudam a escalar o calvário da existência. Bendita a lágrima dos que buscam errantes o calor de um afeto e só encontram o frio do desprezo.
Bendita a lágrima dos que sofrem injustiça pelos ideais que defendem e só colhem ingratidões pelo bem que semeia. Bendita a lágrima que erige do cérebro um templo de verdade e converte o coração num sacrário de bênçãos. Bendita a lágrima que aflora escaldante nas noites do sofrimento e esplende como um sol nas alturas de nossa redenção. Bendita, enfim, a lágrima, gota de luz das auroras celestes e tese antítese terrena do orvalho bendito que reflui para todos nós. Essa é a nossa mensagem de amor, de carinho, a quem levamos para vocês. Tudo de bom. E que, se Deus permitir, na próxima quarta-feira estaremos de volta. Que Jesus nos abençoe e nos promova e que nós saibamos merecer o apoio da espiritualidade. Se Deus quiser, estaremos juntos. Apoiem aqui o nosso canal Rui Espiritismo. Nós estamos presentes no YouTube. É só colocarem lá Rui Espiritismo. São centenas de vídeos que temos colocado também no Facebook, no Instagram, antigo Twitter e também no nosso grupo Os Mensageiros. Muito obrigado, a paz de Deus nos corações de todos. Até mais.